do Banco Central. Banco Central frustra fanáticos do carlosambelismo monetário com corte de 0,5 ponto. Vamos ver aqui a coluna do Reinaldão. Eita, sempre há aquele momento que deve ser bem 0,5 ponto constrangedor, vexaminoso, em que o chefe da ortodoxia diz aos seus discípulos que lhe adulam os Países Baixos que eles estão errados por excesso de ortodoxia. Isso não quer dizer que os fanáticos vão aprender alguma coisa com a experiência. Vamos a uma metáfora bem atual, embora ela seja um tantinho disgusting. Há a hora que até um Jair Bolsonaro diz a uma Carla Zambelli que ela exagerou. É o que se tem na redução de 0,5 ponto na Selic, decidida por um Copom e por um placar de 5-4, estando Roberto Campos Neto entre os majoritários. Entenda-se, a metade queria apenas 0,25 ponto, outros 4, 0,5. Como o presidente vota por último, ele desempatou a peleja. O colonismo do carlosambelismo monetário, metáfora ativa, escreveu o poeta, não estava para conversa. 0,25 ponto já estava de bom tamanho. Procurei saber as razões técnicas para tal defesa. Afinal, eu não sou economista, não é? Os que são ou atuam nessa área, pensei, hão de me explicar por que a taxa não pode cair um modesto meio pontinho. Ninguém se dava ao trabalho, partiram para o terreno do terraplanismo monetário. A síntese do argumento poderia ser essa. É que assim, o BC demonstra que ele pretende ser prudente e não vai flertar com a inflação. Mas com qual? Com qual deflação de junho e julho, por exemplo? Assim como a direita mística bolsonarista ignora as conquistas óbvias desse governo nas áreas econômica e social, restringindo-se ao berreiro ideológico, a exemplo do que se vê na CPI do MST e na CPMI do golpe, essa direita econômica, ou que nome tenha, cismou que Lula virá para arrombar os cofres públicos, que conduziria o país ao caos, que os juros seriam a única barreira de contenção. Anteviram desastres decorrentes já da PEC da transição e depois do arcabouço fiscal. Eles erraram todas. Como o início, ainda que tardio, do ciclo da queda de juros se mostrou inevitável, mesmo sem passar o facão nos gastos, como recomendavam os valentes, e nunca se perguntavam se o Congresso toparia fazê-lo, então escolheram uma nova trincheira de curto prazo. Meio ponto não, só 0,25, ou estamos diante da evidência que o governo passou a interferir no BC. Interferir como? De fato, 2 diretores indicados por Lula, segundo as regras do jogo que estão em curso, votaram a favor do pequeno corte maior, mas os outros 2 também o fizeram, e para o desempate de Campos Neto. Observem, o aspecto místico em torno de 0,25 se mostra evidente no próprio comunicado do BC. Por unanimidade, o que inclui também os que escolheram a redução menor, o Copom indicou que repetirá a dose nas reuniões seguintes. Pergunta de lógica elementar. Se para essa turma a Selic pode ter um corte de 0,5 ponto daqui a 45 dias, por que não agora? Sou católico, toda crença, por mais tomista que eu seja, tem um fundo místico. É porque existe o mistério. Quando, no entanto, está-se a decidir a taxa de juros, parece que se deve abdicar de uma religião sem Deus, apegando-se aos fatos. Para começo de conversa, a deflação de junho e julho. Mesmo com a queda maior decidida agora, entre as escolhas possíveis, note-se, os juros reais que se situam na casa dos 10%, que é um escândalo em si, sem qualquer razão explicável, vá lá, a realidade começou a se mexer. Não entendi aquela metáfora do carlosambelismo. Como se vê, há, vamos dizer, analistas, entre aspas, que se mostram mais realistas do que o rei, não é mesmo? No caso, Campos Neto saíram com as suas pistolas técnicas a fazer mira nos críticos dos juros, como se estes estivessem dispostos a destruir a tradicional família monetarista. O presidente do BC dispensou sua companhia. Vão ver os números, malucos. Uma pesquisa da XP Investimentos com gestores financeiros antevê uma Selic de 11,75 no fim do ano. 1,5 ponto, portanto, abaixo dos 13,25, congruente com o aumento que fez o BC.
com o anúncio que fez o BC. Há mais de 3 reuniões até o fim do ano, 19 e 20 de setembro, 31 de outubro, 1º de novembro e 12 e 13 de dezembro. O que eu espero? Que um dia venhamos a ter juros reais decentes, mesmo com a perspectiva acima, ficarão em torno de 8%, o que continuará a ser uma aberração. Em todo caso, fiquemos com o mal menor, pensa esse católico, mesmo com um corte tão pequeno, o Copom contrariou os fanáticos do carluzambelismo monetário, da Carluxa, né? No fim das contas, não deixa de ser uma boa notícia. O Reinaldo está mais petista do que o petista afiliado. Estão muito boas as colunas dele. E é isso mesmo, gente. Existe uma Carluxa zambelisticamente aí na economia.